Hoje eu quero falar com você sobre um assunto que é muito sério, um assunto que eu vejo que está acometendo muitas pessoas, inclusive dentro das igrejas. É sobre a santidade de Deus, sobre a necessidade de nós nos santificarmos para termos a presença de Deus. Isso é algo muito sério, eu vejo muitas pessoas pelas igrejas clamando ao Senhor, sabe, louvando, e fazem isso como se estivesse adiantando e não está adiantando. Do lado de fora no estacionamento eu vejo que as pessoas não compreenderam ainda o que é o reino de Deus, o que é o propósito de Deus para a humanidade desde Israel, qual é o plano de Deus para nós, as suas criaturas, né, que em determinado momento passamos a ser filhos dele. Sim, porque não basta que nós estejamos aqui vivos como seres humanos que somos para sermos filhos de Deus. É preciso que a gente aceite essa filiação. É preciso que nós nos tornemos filhos de verdade. E a partir deste momento de aceitar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, de nos batizarmos para que possamos nascer das águas, nós vamos então começar a entender o que é o reino de Deus, quais são os planos de Deus para as nossas vidas, quais são os estatutos de Deus, o que Deus traz para nós através da sua palavra, quais são os planos, volto a dizer, de Deus para as nossas vidas, e uma delas é a santificação. Deus, por ser santo, por emanar santidade, ele não se mistura com pecado, ele não se mistura com nada que é imundo, com nada que esteja contaminado. Eu poderia adentrar aqui nesse vídeo, falar sobre o livro de Levíticos, falar sobre o sumo sacerdote, falar sobre Arão, né? Arão, uma pessoa que foi tão importante para Deus naquele momento e que não pôde chorar os seus filhos que foram mortos justamente por violarem uma das prescrições de Deus no tabernáculo, levando um fogo estranho até o altar. E ao levar esse fogo, Deus os queima imediatamente e os filhos de Arão então morrem. E Arão não pode chorar, não pode ter um momento de luto com seus filhos, porque ele poderia então se contaminar e isso seria prejudicial para ele. Então as pessoas pegam os filhos de Arão e jogam para fora do arraial justamente para que não houvesse uma contaminação, não só em Arão, mas em todo o arraial. Né? Ou seja, uma maldição poderia ser plantada ali por uma contaminação. Isso que eu acabei de falar agora, eu dei uma pincelada para mostrar a seriedade que é estar santificado, né? Para estar em comunhão com Deus, para ter a presença de Deus. Porque, veja bem, se você não tem a presença de Deus, você não está no reino de Deus. Se você não está no reino de Deus, automaticamente você está no reino das trevas. Ponto, fato. Não tem outro caminho, não existe outra matemática. E é isso que muito cristão hoje, muito crente, não está conseguindo entender isso ainda. Acha que por estar cumprindo uma agenda religiosa, por estar indo na igreja, por dizer que acredita em Deus, acredita em Jesus Cristo, eu não duvido que acredite. Porém, não entendeu ainda como funciona de fato essa questão de você saber quais são os mandamentos de Deus e viver esses mandamentos. E eu sei que é difícil. Quando a gente fala em santificação, a gente fala numa luta diária, né? Porque é lutar contra a carne, as concupiscências da carne que nós temos. Sabe, a carne ela grita, ela quer ser alimentada. Literalmente a carne pede alimento. E isso é muito difícil para a gente. É muito difícil porque eu falo por mim, eu tenho 50 anos de idade e eu aceitei Cristo muito cedo, mas eu era também dessa maneira, eu não entendia muito bem como funcionava. Até eu ser ungido, né, até eu ter uma profundidade maior e ser chamado por Cristo e aceitar o chamado dele, eu não tinha essa consciência. Então eu experimentei coisas que não deveria. Na verdade, eu venho desde a minha infância, por ter sofrido abuso, tem uma história. E justamente nessa história, a gente hoje tem uma memória que nos traz o sabor do alimento que a carne pede. Por isso todos nós temos uma concupiscência. Primeiro porque nós somos frutos do pecado, né, do pecado original. Então nós já nascemos no pecado, já nascemos no erro. E a partir então de uma criação, na maioria das vezes, também errada, a gente passa a ter uma memória que nos leva a sentir desejo de pecar. É incrível isso, é difícil. Então a santificação é algo muito difícil. Mas Deus vem em Levíticos, no livro de Levíticos, no capítulo 11, 44, sede santos, porque eu sou santo. Então, quando Deus diz isso, ele está dando uma ordem. Sede santos, porque eu sou santo. Eu não vou aceitar nada menos do que isso. Então, muitas vezes, a pessoa está esperando receber uma bênção de Deus,
receber uma resposta de Deus, essa resposta não chega nunca, entenda, não vai chegar se você estiver em pecado. Deus vai te respeitar pelo livre-arbítrio, né? Que você gosta, eu gosto de ter o livre-arbítrio, nós não somos comandados por Deus como se fôssemos fantoches, não. Ele vai te respeitar, ele vai fazer com que você, né, tenha o seu espaço. Em contrapartida, ele não vai te responder. Essa resposta que você está esperando não vai chegar. Enquanto você não disser não para o pecado, enquanto você disser não para o inimigo de Deus e passar a viver no reino de Deus e não no reino das trevas, ou seja, se santificando a cada dia, matando sua carne, porque veja bem, a resposta que você quer é para uma nova vida. Tudo que nós esperamos de Deus como resposta ou bênção é para virar uma página e ter uma nova vida, correto? Mas entenda uma coisa, para uma nova vida é preciso que haja uma morte. É assim desde o Antigo Testamento, né? Desde dos holocaustos, desde dos sacrifícios, era preciso que havesse um sacrifício de um animal, um sacrifício de uma vida, de uma carne, através do sangue, para que houvesse uma vida nova. E continua sendo assim no Novo Testamento. É preciso que você diga não para a sua carne, para que você faça um sacrifício para aquilo que a carne te pede, o desejo que você tem, para que você tenha uma resposta de Deus. Diferente disso, você não vai ter. Não adianta ficar esperando essa resposta sem que você atenda a isso. Se nós pegarmos, por exemplo, eu estou falando de Antigo Testamento, se nós pegarmos o 1 Tessalonicenses 4:7, vai dizer que porque Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santidade. Não adianta, nós precisamos entender isso e entender de uma vez por todas que se tornar santo não é algo que você simplesmente se torna e está salvo, você hoje é santificado, não. É preciso que haja uma dedicação, para que não haja uma contaminação com alguma coisa que de repente você, por não ter sido intencional em dizer não para determinadas conversas, ambientes, amizades, sabe? Você não disse não para aquilo, não se posicionou em relação àquilo, e você pode se contaminar e cair de novo justamente nessa contaminação. Você quer ver uma coisa? A história de Uzá. Uzá era aquele soldado que vinha caminhando com Davi, né? Quando Davi estava levando a arca para Jerusalém, e em determinado momento a arca deu uma sacudida, parecia que ia cair. Uzá, na mesma hora, preocupado de cair, ele se prontificou a ajudar e tocou na arca, botou a mão na arca. Na mesma hora, Deus matou Uzá. Entenda, Deus não é perverso. Deus é um pai amoroso, é um Deus cuidadoso. Mas ele deixou bem claro, ele é santo. E através da santidade dele, ele vai nos proteger, ele vai ser justo conosco, ele vai estar pronto para nos ajudar, mas nós precisamos tomar uma medida. Nós precisamos querer ser igual a ele. Ou seja, igual no sentido da santificação, né? Por favor, não me entenda errado. Igual no sentido da santificação. Nós precisamos buscar nos santificar, buscar sair do pecado para estarmos limpos e assim entrarmos na presença dele. Ok? Então, no momento em que houve esse toque, houve essa mistura, e Deus não se mistura. Na mesma hora, Uzá morreu. Então, assim, isso é uma responsabilidade muito grande. Eu trago esse vídeo para vocês hoje porque é uma preocupação que eu tenho. Eu vejo nas igrejas as pessoas querem, as pessoas estão procurando, as pessoas têm sede de Deus, mas às vezes elas desanimam no caminhar e acabam largando a fé, acabam abandonando as suas histórias com Deus, porque está demorando uma resposta, porque nessa travessia, né, do dia em que resolveram aceitar Jesus Cristo até a resposta que eles estão esperando, está demorando muito, e acabam desistindo, acabam perdendo a fé no meio do caminho e voltando para o deserto e rodando no deserto por 40 anos, até o fim de suas vidas, como aconteceu com o povo de Israel. As pessoas que tinham de 20 anos para cima voltaram para o deserto e morreram ali. Não entraram na terra de Canaã, porque não tiveram coragem de lutar pela terra e não tiveram fé de acreditar nas promessas de Deus. Deus tem uma promessa sobre a sua vida. Ele só quer que você se santifique, que você guarde os estatutos dele, que você se mantenha limpo, que você honre o nome dele, que você o adore em espírito e verdade, porque muitas vezes as pessoas dizem que adoram a Deus, mas a sua própria conduta, né, por estar envolvido de alguma maneira com o pecado, está desonrando o nome de Deus. Então ele espera isso de você. Eu sei que é difícil se santificar, eu sei que é uma luta muito grande, eu sei que é muito difícil, sabe, dizer não para a carne, dizer não para as concupiscências da gente, principalmente quando a gente está passando por um deserto, por um problema.
A nossa carne, ela quer ser anestesiada de maneira automática, então ela vai para o potinho de sorvete, para o potinho do pecado, ela quer ir para lá, mas eu te garanto uma coisa, não perca fé nas promessas de Deus. As promessas de Deus sobre sua vida são maravilhosas, e eu vou dizer uma coisa, quando Deus começa a mover, sabe, o mundo espiritual ao nosso favor é algo lindo, você vai ficar, se você não teve uma experiência dessa ainda, você vai ficar maravilhado, você vai se apaixonar num nível que você nunca pensou. Então, se mantenha santa, santo, busque isso todo dia, sabe? Luta contra a tua carne. No começo é difícil, mas depois você consegue levar isso de boa, porque você vai ficando cada vez mais limpo, o Espírito Santo vai te limpando e você vai sentir uma hora que você realmente pertence ao reino de Deus e você vai olhar para o reino das trevas e você vai conseguir perceber nos menores detalhes uma informação que vai te falar, não vai nessa direção, isso é treva. Estou vendo o inimigo se levantou ali, mas eu já vi, tá? Que Deus te abençoe, que essa palavra fique no seu coração, que você se inscreva aqui no canal para mais mensagens como essa, compartilhe com todos que vocês puderem. Esse tipo de vídeo é justamente para edificar a fé dos nossos irmãos que estão precisando, sabe, de uma palavra, precisando ser levantado, precisando do ID de Jesus Cristo. Faça o ID de Jesus Cristo. Aperte um botão e compartilha com quem precisa, tá bom? Fica na paz de Cristo, fica com a gente aqui no canal, não sai daqui, isso aqui é uma família para poder justamente edificar a fé e conseguir dizer não para o reino das trevas, tá bom? Eu te aguardo aqui sempre nos próximos vídeos e que Deus te abençoe. Fica na paz de Cristo.